Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula efetiva do curso de preparação para a segunda fase do exame de ordem. Hoje a gente vai falar sobre a resposta à acusação, uma peça que é, na maioria das vezes, negligenciada pelos candidatos, mas que você, como um bom candidato, jamais vai deixar de estudar essa peça, porque se cair ela na sua prova, você com certeza vai tirar de letra, ok? Dividir aqui a nossa aula em introdução, fundamento legal, o prazo legal para apresentação da resposta à acusação, tópico dos fatos, o conteúdo em si da resposta à acusação, especificação de provas e, por último, o esqueleto da peça. Ok? Vamos iniciar então pela introdução à resposta à acusação. Pessoal, a resposta à acusação é, em regra, o primeiro momento que o seu cliente vai ter de conversar com o magistrado em uma ação penal. Então, vamos lá. O seu cliente, ele, digamos que foi preso por algum crime, o delegado foi lá, soltou o seu cliente, ou então você conseguiu soltar o seu cliente por meio de um pedido de liberdade. E aí, o Ministério Público foi lá e ofereceu uma denúncia contra o seu cliente. Seu cliente foi citado depois e agora ele vai ter de apresentar essa resposta à acusação. Uma primeira oportunidade que ele vai ter de se explicar, falar, ó, doutor, não foi bem assim, na verdade eu não cometi esse crime, ou então, na verdade, o Ministério Público nem tem por que estar me acusando, essa denúncia não está bem feita, enfim, é o primeiro momento que ele vai ter de alegar tudo o que for possível para a defesa dele, ok? A resposta à acusação, ela foi cobrada aí por 5 vezes pela FGV ao longo dos 41 exames de ordem que já foram aplicados depois da unificação. Ou seja, ela perde para o recurso de apelação, memoriais e recurso em sentido estrito, estando na 4ª posição. Então, ela não é a peça mais cobrada pela FGV, nem de longe. Nem de longe chega perto a resposta à acusação. Mas você, candidato, não pode negligenciar essa peça, porque ela foi cobrada há mais ou menos um ano e meio atrás, ok? Vamos lá. Ela é uma peça que é essencial para o processo penal, sendo que a ausência da resposta à acusação vai gerar a nulidade da ação penal em razão do cerceamento de defesa, de um prejuízo ali que não vai poder ser sanado no decorrer do processo, ok? Mas fica tranquilo, isso aqui não é assunto para você discorrer na sua peça. Afinal de contas, tá mais lá para a fase de alegações finais, onde você vai falar, ó, doutor, não houve ali a apresentação de resposta à acusação, então agora, em sede de memoriais, estou aqui requerendo a nulidade desta ação penal em razão do cerceamento de defesa. Beleza? Bom, vamos lá. Seu cliente, ele vai estar respondendo a uma acusação, obviamente. Essa acusação, ela pode ter sido feita ou pelo Ministério Público, formalizada ali através de uma denúncia, ou então o seu cliente pode estar respondendo a uma queixa-crime, em casos de ação penal privada ou ação penal subsidiária da pública. Qual que é a diferença? Vamos lá. Seu cliente, digamos, cometeu o crime de homicídio. E aí, o crime de homicídio ele se processa por ação penal pública. Ou seja, quem vai acusar o seu cliente é o Ministério Público, que é responsável por isso. Ok? Então, nesse caso, o seu cliente vai estar respondendo a uma acusação formalizada pelo Ministério Público. Outro caso, seu cliente, então, agora está respondendo pelo crime de injúria. Só que o crime de injúria, ele não se processa mediante ação penal pública, e sim ação penal privada. Ou seja, o ofendido teve que contratar um advogado para que esse advogado oferecesse ali uma queixa-crime, ok? E aí agora o seu cliente está respondendo a uma queixa-crime. Aqui eu coloquei, vide artigo 44 do CPP, que são os poderes especiais do advogado do ofendido. Isso aqui é muito importante. Se o advogado do ofendido não estiver munido de poderes especiais
descritos ali na procuração, ele não tem poder para propor ali uma queixa-crime contra o seu cliente. E isso você vai ter que alegar na sua resposta à acusação. Ok? Vamos lá. Você, candidato, vai ter nas mãos uma situação, um problema, que a FGV vai te contar e que ela vai enfatizar 3 momentos da ação penal. Quais são esses momentos? Primeiro, oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. É de primordial importância que tenha lá descrito que foi oferecida uma denúncia ou uma queixa-crime contra o seu cliente. Se não tiver escrito isso no seu problema, você pode tirar a resposta à acusação como uma das peças que você pode fazer, ok? Segunda coisa, essa peça, essa denúncia ou essa queixa-crime, ela tem que ter sido recebida pelo juízo competente. E aqui eu coloquei juízo competente justamente por quê? Porque se não foi pelo juízo competente, meu amigo, aí você vai ter que alegar a nulidade do recebimento daquela denúncia, ok? Vamos lá. Citação do réu para se manifestar no prazo legal. Então, depois de a denúncia ter sido oferecida, de ela ter sido recebida e de o réu ter sido citado, aí sim você vai ser chamado pelo seu cliente para apresentar a resposta à acusação. Esses 3 elementos são indispensáveis para que você, candidato, tenha a certeza de que a resposta à acusação é uma das prováveis peças que pode ser elaborada neste momento, que a FGV está te pedindo nesse momento. Na situação problema, você nunca vai encontrar, por exemplo, a menção a uma audiência de instrução e julgamento, ou término da instrução processual. Jamais. Jamais. Não vai ter escrito isso na sua peça. Nunca vai estar escrito sentença condenatória, nada do tipo. E dificilmente a banca vai ficar enfatizando sobre a prisão do seu cliente, como que ela ocorreu, sabe? Dando a entender ali que houve alguma ilegalidade. Não, não vai acontecer isso. Pode ficar tranquilo. É muito mais fácil que a banca enfatize a questão ali da citação do seu cliente, ou então sobre a denúncia, sobre o que contém, o que não contém na denúncia, enfim. Então, é muito simples para você descobrir. Basta que você tenha atenção a esses momentos aqui: oferecimento da denúncia, recebimento e a citação do seu cliente para que ele se manifeste. Não há dificuldades. Pode ficar muito tranquilo, ok? Vamos agora para o fundamento da resposta à acusação. Qual é o fundamento? Artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Isso aqui, gente, é na maioria dos casos. Só que tem casos, quando se trata ali de um crime doloso contra a vida, o fundamento legal vai se encontrar no artigo 396-A, ou seja, ele vai se repetir, porém, você não vai utilizar o 396. Você vai utilizar, ao invés do 396, o artigo 406. Você já vai entender o porquê que eu estou falando isso, a hora que eu colocar os artigos aqui, ok? Só beber uma água. Bom, nas 5 vezes em que a FGV cobrou a resposta à acusação, aquelas pessoas, aqueles candidatos que fundamentaram a peça, ou com base no 396-A, ou com base no 396, foram pontuados. Ou seja, receberam a pontuação pela correta nomeação da peça, ok? Mas você, como candidato, com certeza vai colocar ambos os artigos. Porque se você colocar os dois e a banca pontuar quem colocou apenas um, você não vai sair prejudicado. Agora, se você colocar apenas um artigo como base legal da resposta à acusação e a banca só pontuou aqueles que colocaram ambos os artigos, aí você vai sair prejudicado, ok? Então, coloque ambos os artigos para não ter problema. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, e quando se tratar de crime doloso contra a vida, artigo 396-A e 406. E aqui estão,
os 3 artigos que eu falei agora. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário. Vamos lá. Você vai estar com o seu vadimeco na mão, não vai? Então você vai olhar o 396 e vai ler nos procedimentos ordinário e sumário. Ok. Só que lá no 406, ele está no capítulo sobre o julgamento de crimes dolosos contra a vida. E aí, ele vai estar um pouquinho diferente. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a queixa ou acusação por escrito no prazo de 10 dias. Ok? Então, você vai sempre repetir o 396A. Por quê? Porque o 396A, ele diz respeito às teses defensivas que você vai apresentar. Arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas que você pretende produzir e arrolar as testemunhas. Ou seja, ele está falando sobre o conteúdo da resposta à acusação. Enquanto que o 396 e o 406, eles estão falando sobre o procedimento a ser adotado. Ok? Esta é a diferença. Beleza? Vamos lá. Prazo legal para apresentação. 10 dias. Acabou. 10 dias. E aqui não se trata de um prazo penal, mas sim de um prazo processual. O que isso significa, Matheus? Que o dia da citação do réu vai ser excluído e a contagem desse prazo vai ser iniciada no dia útil subsequente. Ok? Aqui eu coloquei lá, ó, prazo processual, artigo 798 do CPP. Da mesma forma, o término do prazo deve se dar em dia útil forense. Os demais dias vão ser contados ininterruptamente, ainda que se tratem de dias não úteis, como feriado, sábado, domingo, ok? Desta forma, você não vai precisar excluir esses dias que eu falei da sua contagem, desde que eles estejam no meio do prazo. Ou seja, se o seu cliente foi citado numa sexta-feira, você não vai iniciar o prazo no sábado. Por quê? Porque é no dia útil subsequente. E sábado não é dia útil. Então você vai iniciar a contagem do prazo na segunda-feira. Ok? Da mesma forma, se o 10º dia do prazo deu lá que caiu num sábado, você não vai você não vai protocolar a sua peça no sábado. Você vai contar como último dia a segunda-feira, porque tem que se dar em dia útil o término do prazo. Lembre-se que o dia considerado como citação do réu não é aquele em que o mandado foi juntado no processo, e sim aquele em que ele efetivamente recebeu o mandado de citação. A banca vai colocar isso para você. Ela vai te colocar o dia em que o seu cliente foi citado. Ok? Aqui eu também coloquei súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, nos casos em que o réu é citado por edital, a contagem do prazo vai se iniciar a partir do comparecimento pessoal dele ao processo. E se ele não comparecer, o juiz vai determinar a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional nos termos do 366 do Código de Processo Penal. Ok? Vamos lá. Por último, atente-se que o seu cliente ele pode ser citado por hora certa, nos termos do artigo 362. Só que aí é indispensável que o oficial de justiça tenha certeza de que o seu cliente esteja se ocultando para não receber o mandado de citação. E esse oficial de justiça, ele vai ter que colocar lá na certidão dele todas as tentativas e as diligências com o horário, tudo certinho, endereço onde ele foi, para provar que aquela pessoa estava se ocultando para não ser citado. Aqui eu coloquei no próximo parágrafo que uma das vezes a FGV trouxe um problema em que o oficial de justiça citou o cara por hora certa, depois de realizar apenas uma tentativa de encontrá-lo. Coube então ao candidato pedir a nulidade da citação, haja vista a injustificada citação por hora certa no caso em tela. Então, nesse caso aqui, o oficial teria que ter ido 3 vezes na casa do cara, listado isso aí lá,
listado que ele estava se ocultando, os horários que ele foi, em horários alternados, etc. Ou seja, de que ele tinha realmente certeza de que a pessoa estava se escondendo. Só que ele foi lá uma vez só, não viu o cara na casa e aí acabou citando ele por hora certa. E aí coube ao candidato pedir a nulidade da citação da pessoa. Pessoal, aqui eu coloquei alguns exemplos sobre o prazo da resposta à acusação, tá bom? Vamos lá. Seu cliente foi citado no dia 12 de junho de 2023 para responder à acusação. O prazo vai se iniciar no dia 13 de junho, ou seja, um dia depois, o dia útil subsequente, ok? E o término do prazo vai se dar no dia 22 de junho, 10 dias depois. Então vamos lá, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Que dia 22? Numa quinta-feira. Perfeito, tranquilo. Só que, logicamente, que a OAB, a FGV, não vai te apresentar dessa forma. Então, vamos para o próximo problema. Aqui, ó. Seu cliente foi citado dia 11 de outubro de 2023. Só que aí, o prazo, ele se iniciaria no próximo dia, dia 12 de outubro. Porém, dia 12 de outubro é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, o prazo ele vai se iniciar no próximo dia útil, subsequente ao dia 11 de outubro. Ou seja, no dia 13 de outubro, uma sexta-feira. Entendeu? Por quê? Porque o prazo não pode se iniciar em um feriado, em um dia não útil. Ok? Olha lá, o prazo de 10 dias terminaria no dia 22 de outubro. Só que dia 22 de outubro é domingo. Então, quando que você vai protocolar a sua peça? Na segunda-feira, dia 23 de outubro. E a banca, ela sempre vai te pedir para protocolar a sua peça no último dia do prazo. Então, preste muita atenção aqui. O prazo, ele não pode se encerrar em dia não útil. Tem que ser um dia útil. Mas, Matheus, e os outros dias? Os outros dias que estão no meio do prazo, aí você conta normal. Segue a contagem normal nos termos do 798 do CPP. Beleza, pessoal? Por último, tópico dos fatos. Isso aqui é muito interessante. O tópico dos fatos ele não é pontuado pela FGV. Então, você, candidato, vai fazer ali uma breve descrição sobre o que aconteceu no processo. Porque se você pegar e ficar utilizando um monte de linha para descrever os fatos, vai faltar linha para suas teses defensivas. E aí sim, essas teses seriam pontuadas. E você vai acabar sendo prejudicado porque não colocou elas de forma satisfatória. Entendeu? Então, deixa lá um parágrafo só para o tópico dos fatos. Não precisa mais que isso. Ele não é pontuado. Ok, pessoal? Então, encerro por aqui essa aula e na próxima aula nós vamos falar sobre o conteúdo da resposta à acusação. Beleza? Até mais, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.